Recentemente fiz uma enquete no nosso grupo do WhatsApp para saber quais são as dúvidas mais frequentes em relação ao sincronário. E uma das perguntas que mais votos teve foi: como usar as informações dos códigos no dia a dia? O sincronário é uma ferramenta que nos auxilia a ir atualizando a nossa base de crenças, então ela não vai nos trazer um conceito sólido, uma estrutura sólida. Ela vai mexer com a nossa forma de perceber o mundo. O sincronário vem nos ensinando sobre o fluxo do tempo natural, vai nos ensinando que os ciclos se repetem, vai nos ensinando que você não é seu corpo, você não é sua mente, você não é seus pensamentos, você não é suas emoções. Ela não fala isso de forma direta, mas vai te fazendo a chegar a essas conclusões para que você então não dê tanto solidez à experiência em si, e sim a base que está fazendo ela acontecer. Cada onda encantada que vai acontecendo, que vai passando, vai nos dando a oportunidade de reescrever a nossa história desde um ponto de vista diferente. Vai no sutil. No sutil você percebe então a sua influência. Os arquétipos são entidades vivas de quarta dimensão que se manifestam na fisicalidade através de nós, através dos conceitos que nós temos em relação a elas. Nós temos um grão de areia, que seria o que eu sei sobre o dragão, por exemplo. Esse grão de areia, ao entrar em dias de dragão, ao entrar na onda encantada do dragão, é preenchida pelo seu núcleo, pela sua base, que seria o dragão, e te fala assim: eu sou esse grão de areia, mas eu sou mais que esse grão de areia. Então você vai percebendo que você agora tem 2 grãos, 3 grãos, já tem uma bacia com areia, já consegue fazer um tijolo, já consegue então construir um conceito. Só que não é sobre dragão, levar para a mente. É sobre trazer então a força e manifestá-la, fazer. O dragão nos fala sobre iniciativa. Então, quando você está tomando iniciativa em alguma coisa, o arquétipo está entrando em contato com você, te dando mais sobre isso. A forma na qual você consegue aplicar o sincronário no seu dia a dia é levando uma consecutividade nos códigos, avançando de forma consciente nas ondas encantadas. Você começa, por exemplo, a perceber os padrões que se repetem. Você começa a perceber os gatilhos que estão sendo ativados. Você começa a perceber os mecanismos de defesa que estão sendo ativados por esses gatilhos. E você começa a perceber que não fazem sentido. Você começa então a olhar para os seus processos, para os seus movimentos. Queremos tudo de acordo com a nossa base de crenças. Temos um conceito no nosso centro que busca ser similar na matéria para poder validá-lo, para poder fazer-nos acreditar que isso é real. O coletivo está vibrando em bases de crenças negativas, retroalimentando elas. Não fazem sentido, mas não tem a percepção sobre isto para tomar uma decisão que realmente transforme o cenário. O sincronário vem sutilmente, te fazendo perceber, para que então você possa fazer uma mudança significativa no seu conceito sobre o mundo, e dessa forma você consiga ver o resultado aqui fora. Você está buscando maçãs quando você vai para o mercado, ainda que tenha ameixas, uvas, morangos, você vai estar buscando maçãs. Você tem um conceito no seu centro que você acredita que é real, então você vai buscar validá-lo. Por exemplo, sei lá, eu não consigo fazer X. Ainda que o campo esteja te dizendo você consegue, você vai buscar elementos que te façam firmar a ideia que você tem. Só que é uma ideia que não faz sentido. Então, o sincronário vai nos auxiliando a perceber de que maneira você validou, de que maneira você criou esse conceito lá no passado e de que maneira isso não é funcional para o teu movimento hoje. Cada onda encantada que passa vai nos trazendo mais luz sobre os nossos movimentos, sobre o desenvolvimento da nossa história. Vamos reescrevendo a história do planeta e vamos reescrevendo a nossa história também. O objetivo do sincronário é que nós percebamos o tempo de forma diferente, não de forma linear, não 1, 2, 3, 4, e sim ciclos que se repetem e nos colocam numa espiral de evolução e não numa história linear. Os ciclos vão se repetir o tempo todo. A marca energética pela qual você está passando vai voltar e vai voltar e vai voltar. A questão está em que você seja uma pessoa diferente cada vez que o arquétipo se apresenta, cada vez que a marca energética se apresenta. O coletivo está vivendo no passado, o coletivo está repetindo padrões. Não é que o que está acontecendo não esteja acontecendo, é que como estamos girando em ciclos, como o coletivo está girando em ciclos, não tem nada novo realmente se criando.
Estamos simplesmente repetindo padrões. Para o novo poder vir, você precisa escrever sobre o padrão, escrever sobre a história e ir então ganhando camadas em relação ao próprio conhecimento que você tem sobre si mesmo. Não é sobre ninguém contra ninguém, é sobre você conseguir perceber mais. O sincronário, na ordem sincrônica, nos coloca num contato vertical, nos coloca num contato com as novas dimensões, com as outras dimensões. O que significa isso? Vai se utilizando o teu campo. Você começa a subir na experiência, você vai percebendo que não há medo, não há culpa, não há raiva, não há ira, não há inveja, não há ciúme, são desnecessários, mas você vai descobrindo o porquê são desnecessários. Para você poder chegar no conceito de não há culpa e sim responsabilidade, alguém colocou a culpa em você, de uma coisa que não foi sua, e você não... aí você começa a associar e perceber, nossa, aí você entra nesse campo no qual, não é sobre apontar, é sobre resolver. O sincronário vai nos auxiliando a chegar nesses conceitos. É como se fosse um jogo, um grande tabuleiro com 260 peças, 260 quadros a pisar, onde vamos trabalhando um tema diferente a cada dia, para tomar mais consciência sobre o nosso caminho. Quando vamos utilizando a nossa experiência, quando vamos nos iluminando, o que acontece é que você simplesmente se torna mais consciente das inconsciências, você se torna mais consciente dos processos que você não estava querendo ver. Você começa a subir. Tem um desenho que eu fiz que era uma esfera que representava a consciência com muitas cordas amarradas, umas cordas frouxas, umas cordas tensas e umas cordas assim, livres, né? E assim mesmo tinha cordas para cima, se estabelecendo, já conectadas e em conexão. Essas cordas representavam crenças. As cordas que estavam tensas, ligadas para baixo, são crenças que você vai precisar lidar com elas para poder continuar subindo. As crenças que estavam frouxas são crenças que, quando você lidar com essas que estão tensas e a esfera subir mais um pouco, elas se tensionam. Você vai ter que lidar com essas depois. Né? As ideias se retroalimentam e tem uma ideia central que está fazendo todo o motor girar. Eu não consigo, essa não seria a crença original. Você começa então a navegar no passado, a navegar na história, a navegar nos pontos que te fizeram chegar a esse conceito. Cada vez que você vai sutilizando o seu campo, você vai percebendo mais, você vai se tornando consciente. E é sobre isso, né? O sincronário nos auxilia a tornar-nos conscientes do nosso caminho, para que possamos entender as regras do jogo. Frequência, vibração, assim como em cima e embaixo, todos esses conceitos estão intrínsecos dentro desta ferramenta, para que então possamos navegar de forma fluida, possamos navegar de forma cada vez mais leve, cada vez mais sutil, nos reconhecendo seres planetários. Esse é o objetivo do sincronário. Reconheça-se ser planetário. Você não está navegando só neste mundo. Você forma parte de um corpo gigantesco que ampara o teu caminho e traz para você tudo o que você precisa. Habitamos o motor autoexistente da vida. Esse conceito veio através do meu estudo no sincronário, entendendo então este movimento, percebendo a sincronicidade no campo e me fazendo então entender o funcionamento desse motor autoexistente da vida. As regras ficam claras, a aplicação delas já é um outro ponto, porque nós nos vemos então vivenciando, nos vemos então tendo que enfrentar essa inconsciência que se tornou consciente. Você vai ter que lidar com isso agora. Você percebeu? Você quer repetir o ciclo? Não, beleza. Então você vai ter que olhar realmente esse ponto. Ao você navegar de forma consciente no sincronário, ao você saber qual é a marca energética dia após dia após dia, você vai buscando, vai estabelecendo um link com o seu eu real. O ego é uma criação da mente. O teu eu real, o teu eu a nível consciência, vem guiando o processo, para que então você possa manifestar a sua máxima eficiência e mínimo esforço. Aquela coisa que você faz tão bem, mas também que está brincando enquanto faz e que está escondida dentro dos padrões que foram colocados pela tua história, pelo teu passado, que precisam ser ressignificados. O sincronário é uma ferramenta fantástica de autoconhecimento, que pode te auxiliar também a fazer este processo. Em Lakesh.